Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Pode Rolar. Estamos agora iniciando uma contagem regressiva para o festival. Uma contagem regressiva que eu inventei agora e não sei quantos dias faltam, mas até o final do episódio o Netão vai me falar aqui. A gente está chegando aí perto do Festival de Parintins, um marco cultural, não só aqui do Norte, não só aqui do Amazonas, mas do Brasil e do mundo. Acho que é um dos maiores festivais culturais do mundo que a gente tem. Tem pessoas até que comparam com a Disney. Eu não conheço, tô falando que me falaram, mas eu tenho certeza que é isso. E pra gente conversar sobre, eu tô aqui com uma personalidade icônica do festival, que tá lá há vários anos, que esse ano, como sempre tá em destaque, vai estar mais uma vez, que tem um histórico familiar gigantesco, eu já conheço um pouquinho, mas vai contar mais pra gente aqui, Márcia Novo. Bem-vinda! Você é doido, vou botar no meu release. Legal. A Márcia já veio aqui com a gente 2 vezes, já participou do Pode Rolar. Já, 2 vezes. E uma terceira vez ia rolar, mas não rolou, né? Isso. Foi quase. Foi Deixa quase. Deixa em off. A gente tava tudo certo pra gravar, mas foi cancelado em cima da hora e ok. Que bom que foi cancelado. Acho que ia dar treta se não fosse, né? É verdade. Mas ótimo. Bem, participou no Boi Manaus. Até foi o dia que a gente se conheceu. Até teve uma brincadeira que eu falei com a Márcia aqui, né? No Boi Manaus, assim que acabava o desfile, eu tinha um produtor que ia lá e pescava os artistas pra ir no podcast. E aí eu chegava lá pra galera, e aí, água, cerveja? Mas cerveja, pá. Mas, rapaz, eu uso água. Depois todo mundo começou a pedir cerveja. É Mentira. verdade, é verdade. Acabou rapidinho. Até a Siqueira que não ia tomar pediu cerveja também. E aí, eu cheguei aqui, Márcia, cervejinha, água e tal. Água. Água? Estranhou, né? Caramba, comprei Focada, cerveja, pô. tô Como focada. assim, pô? Tá no foco, né? Tô focada. Também enfiei o pé na jaca na Alvorada. Sério? Meu amigo, tomei todas na Alvorada do Garantido lá em Parintins. Caraca. Tu é doido, chegou um momento que eu falei, preciso ir embora. Parintins, eu preciso ir embora. Preciso ir embora já com os lapsos, né? Lembra uma coisa, não lembra outra. Não, e deu uma chuva doida, com vários amigos. Nossa, gente, foi uma delícia a Alvorada esse ano. E Márcia, então já pra ser direto ao ponto, quem vai ganhar esse ano? Tô brincando. Já pensou? Tu quer falar? Quer falar a sua opinião aqui pra... Se der certo, a gente lança esse corte. Márcia Novo prevê o vencedor do festival. Eu acho que eu posso falar. Eu acho que vai ser o Garantido. Eu acho que o Garantido tem mordido. muito a perder se perder esse ano, entendeu? Ano passado quem ganhou Então, foi o eu Caprichoso, acho né? que foi com mérito, né? Eu acho que o Caprichoso estava lindo, espetaculoso. E o Garantido teve muitos erros ano passado, mas eu acho que o Garantido esse ano deu um pontapé muito antes do contrário. Então, eu acho que a gente está na frente. Tipo, a gente já tá com uma música que virou hit, a galera já tá cantando música de galera, o CD tá muito mais na frente. Então tá havendo um entrosamento aí da galera, e a gente sabe que a galera do Garantido é diferenciada. E assim, o grande povo, isso, né? a galera terminou o festival, perdeu, foi aquele escândalo todo, a galera dessa administração aí já tá correndo atrás do prejuízo há muito tempo, né? Então o Garantido não quer perder esse ano. E é isso que a gente escuta nos bastidores, e eu acho que ele vem muito grandioso. Tive a oportunidade Bem, eu acho que eu já entendi que eu sou você Garantido. falou a gente, você falou o contrário, então significa que você é garantido. Sou Garantido. Sou apaixonada pelo Garantido. Caraca. Família tem histórico no Garantido, né? Mas meu pai é caprichoso. Amo o caprichoso também. Mas realmente o boi que me emociona é o Garantido. Mas não tem problema em você cantar as 2 músicas. Não, canto Garantido, canto caprichoso. Lá em casa é uma brincadeira gostosa. Legal. No café da manhã, depois do bombada, todo mundo um brigando com o outro. Que a Cunha-Poranga não sei o quê, que a alegoria tinha caído, que não sei o quê. E Parintins é isso, né? Essa rivalidade gostosa. Cresci nesse meio, tendo que respeitar também essa coisa do meu pai, por ser caprichoso. Quando o Garantido perdia, eu ficava doida, gritando. E a mamãe, menina, te acalma. E o papai é muito fanático do caprichoso. O papai é um cara que não usa vermelho o ano inteiro. Nunca usa? Nunca usa vermelho. Todas as camisas que meu pai ganhou, ele foi na loja e trocou. É sério? Caraca. Ele é parintinense daquele raiz, a nossa família. Parintinense? Sim, e a família toda original de Parintins. O papai conta que tudo começou no Alemão e veio parar aqui em Manaus. Então, hoje, pra gente, voltar para Parintins é voltar às raízes. Legal. E minha família sempre bateu muito nisso. E pra mim é bom demais, cara. Eu me realizo em reencontrar minha parentada toda, em brincar de boi. É muito especial.
O que tu pode dizer pra alguém aí que tá ouvindo, barra, pra mim, que nunca foi pra Parintins e vai esse ano, como é que tem que ir lá? Como é que tem que estar o estado de espírito? O que pode esperar? Cara, eu acho que nunca foi, eu acho que se jogue, sabe? Eu acho que Parintins rolam muitas coisas ao mesmo tempo, além do festival em si. São os encontros nas chácaras, as festas pós-festival, Legal. a galera querendo se divertir, querendo brincar de boi. Então se joga. E quando terminar o festival, por favor, escolha o seu boi, que esse negócio de ficar em cima do muro. Né? Até aquele episódio lá, não sei se tu lembra, a gente começou brincando lá, o Frodo, e qual o seu boi e tal? Eu falei, não tenho, porra. Eu não tenho ainda, Mas não quando tenho. tu chegar lá, tu vai saber. Tu vai saber. Entendi. Porque é isso, vai ter um boi que vai te emocionar mais. Mas eu confesso que eu sou muito apaixonada pela nossa cultura. Assim, o boi é um som que me emociona. Quando eu canto boi, aquela coisa dos rituais, que até não é uma coisa tão pop, que eu trabalho mais no meu trabalho a pegada pop, mas eu sei tocar rituais, assim, que realmente me emociona. Seja do Garantido, seja do Caprichoso, eu fico emocionada. Aquilo mexe comigo, é uma coisa ancestral, não sei te explicar. Legal. É uma coisa assim que me causa uma felicidade muito grande, o Boi Bumbá. Então, Poxa, essa bandeira que eu levanto. Até vou fazer aqui uma declaração pra galera que tá ouvindo aqui a gente, já vou emendar num assunto aí, que o Pode Rolar vai ser pela primeira vez na história o podcast a cobrir lá e vai ser oficial. Legal, né? Muito bom. E eu vou ver, você falando tudo isso aí, muitas pessoas me falando também, eu vou ver de um dia, pelo menos, não focar no trabalho. Porque eu acho que se eu focar no trabalho, eu esqueço do evento. Tipo, Boi Manaus. É porque é uma missão. Boi Manaus eu fiquei trabalhando todos os dias, pô. E eu não meio que prestei atenção no que era garantido, no que era caprichoso. Sendo bem sincero, eu fiquei trabalhando, foco em receber artista, receber influenciador, receber a galera da pista, a galera que tá dançando, quem é que tá mais se destacando, vamos chamar, vamos conversar. Eu não vi nada, eu quero um dia pra ver. Precisa ter essa experiência, porque a cultura é tudo isso, né? É a comida, é o que o povo fala. Tem que ter essa imersão em Parintins, porque realmente é um mundo paralelo, eu costumo dizer. Pô. Que Parintins é um universo paralelo. E aí, Netão, qual é o seu boi, Netão? O Netão não tem boi. Netão, olha bem pra minha cara, Netão. E a irmã do Netão? Eu ainda tô decidindo, mas o Caprichoso mexe um pouquinho. A irmã do Netão falou que ainda está decidindo, mas que o Caprichoso mexe com ela. E o Netão ainda não sabe. E o Netão, inclusive, vou deixar o arroba do Netão aqui na descrição da Netão Filmes. É isso aí? Oi? Neto Macedo? Neto Macedo, também chamado de Netão Filmes, o melhor filmmaker de Manaus. Você sabia disso? Sabia? Não, tô sabendo agora. É sério. Ele é sucesso. Márcia, você não tem nem ideia. Quero ver, hein? Sério mesmo. Sério mesmo. Daqui a pouco a Márcia vai lançar aí um clipe com Netão Filmes. E aí vai sair Netão Filmes, né? Saiu um clipe com a Márcia Nova e Netão Filmes, né? Muda o nome, Acabamos né? de compor uma música, depois a gente conta essa história pra você. É verdade, pessoal. Aqui a gente... não vou falar o horário, porque a gente tá ao vivo pra vocês. Então, quando é ao vivo, a gente não fala qual é a hora, né? Vai que você tá num fuso horário diferente, mas... A gente compôs uma música em pouco tempo, né? Conversa vai, conversa vem. Minuto. Saiu, né? Recorde. Muito bom. Não, eu com as minhas expectativas pro festival, a Márcia, pô, vou te explicar como é que funciona Parintins. Eu, caramba, Márcia, tu falou tudo do festival, pô. Essa podia ser a música tema, pô. Aí, Márcia, caramba, vai ser a música tema. Estamos trabalhando. Não, criou a música. Vamos lançar essa música pro festival ainda Caraca, desse ano. Tu é doido? Top demais. Márcia, uma vez a gente tava lá na empresa, né, que organiza lá o festival, na Amazon Best, e você me contou um pouco da história dos seus parentes com o boi, acho que você falou de até um documentário, Sim. uma parte de historiador que tá estudando e tudo mais. Me contei um pouquinho disso. Rapaz, isso é um rebuliço, né? Porra, quando tu me contou, eu fiquei impressionado. Inclusive, semanas antes do Festival de Parintins, vai rolar o lançamento do livro que se chama O Clã Novo. E aí conta sobre a história da minha família, que é a história basicamente de um português que sai de Portugal para Parintins com uma bala na cabeça. E ele convive com essa bala a vida inteira. Por isso que eu digo que a família é meio doida. A bala não tem, não, mas o caminho da bala ficou na família inteira. Caraca. E se tu for conhecer na família, a gente tem muitas figuras. Muitos. E principalmente lá em Parintins, que a minha família, por parte de pai, é toda de Parintins. E por parte de mãe, é toda do Nordeste, de Fortaleza, Messejana.
Então, é o clássico amazonense, a galera do interior com a mistura do Nordeste, que a gente tem mesmo. essa migração, né? E o meu bisavô, nas minhas andanças de estudos, do Eletroboi, essa coisa também de resgatar as raízes, que quando eu comecei a cantar toada, e eu falei, eu queria entender por que eu estava buscando isso, no sentido de ser contra o meu pai, porque no sentido do meu pai é caprichoso, eu era garantido. Eu sempre era meio que do contra, né? Eu não entendia isso. E aí... Ele ficava bolado? Ah, muito. Meu pai é muito caprichoso. Hoje em dia já é algo superado, mas de vez em quando ele dá umas frascadas comigo. Família tradicional de Parintins, família Novo é uma dessas famílias, né, tradicionais de Parintins, assim como a Medeiros, como a Sayag, como muitas outras que temos lá em Parintins. Eu diria que Parintins é uma cidade que é dividida de clãs, que são essas legal. famílias. Então, essa cultura, ela é passada também através dessas famílias, né? E quando eu comecei a cantar toada e tal, eu tinha essa busca de querer entender por que eu era garantido. Por que eu me identificava tanto se o meu pai me botou desde pequeno no caprichoso? Era uma coisa que tu só sentia. Eu só sentia e o meu pai ficava bravo, porque quando eu era pequeno, o papai botou a camisa do caprichoso em mim. E aí lá pelos meus 7 anos, eu conheci a tia Rosiane, que é uma figura que foi considerada madrinha do boi durante muito tempo. Ela não foi da diretoria do boi, mas participou de muitas movimentações de diretorias. Foi uma pessoa que apoiou muito o boi. A galera do Garantido sabe da relevância da história da minha tia. E eu vi a tia Rosiane chegando com aquele chapéuzão, ela é toda grandona, da arena, ela tinha uma cadeira para ela na arena. Ela foi uma pessoa muito responsável de ter trazido o Davi Sayag para o Garantido, logo nos primórdios, quando ele ainda era do Caprichoso, que ele foi... A história conta que ele foi sub do Arlindo. E eu escutava todas essas histórias e eu gostava do Garantido porque ele era retado, era aquela coisa do povo, de se misturar, de ficar descalço, de abraçar suado. Eu gostava muito disso, esse aconchego. O Caprichoso, ele é Gente lindo. como a gente. E o Caprichoso, ele é magnífico, ele é deslumbrante. O Caprichoso, ele é tudo isso. Então, por isso que os dois se complementam, né? E na minha busca, quando eu fui gravar a live Eletroboi em Parintins, em 2021, eu aprovei um projeto da Lei Aldir Blanc, e aí a gente foi gravar a live em Parintins, e a ideia era fazer meio que um documentário contando um pouco da minha conexão com Parintins, porque eu morei a vida inteira em Manaus. Então, eu queria entender mais sobre a história da minha família, porque todo mundo venerava muito a minha tia, a galera pegava a benção dela saindo do bódromo, e eu achava aquilo surreal. Sua tia era quase uma entidade pra ela. O Chico da Silva fez música pra ela, fazendo inveja ao contrário, que sempre te... Ela era uma garantida assim. É ainda. Só que a titia hoje tá mais afastada do boi, tá mais calma, nem vai mais tanto pro bombódromo, tá mais quietinha em casa. Mas esse ano ela vai ver você lá. Acho que ela não vai. É sério? Agora ela já tá numa outra idade, tá num outro tempo de vida, tá mais quietinha em casa. Mas ela foi muitos anos, né? Então eu ia muito pra casa dela, nas férias eu sempre estava em Parintins. E eu sempre achei que eu sempre tive na família uma conexão muito maior com a família do meu pai do que com a minha mãe, mas por causa dessa coisa do interior. Legal. Essa coisa de ir pro limão pescar, de jogar tarrafa, de pegar tamuatá. E eu tenho um tio que é meu padrinho, que é o Mário Flávio, que todo mundo pergunta de onde eu tirei o gostastes, que eu falo muito, e foi dele. O meu jeitinho de falar caboquês, que tem gente que se incomodou. Já falar daqui a pouco sobre isso aí. Uma homenagem a isso, é o nosso jeitinho caboquês, né? O parintinense, ele fala muito com esse sotaque mais arrastado, né? O sotaque do parintinense está mais próximo, inclusive, do Pará do que pro Amazonas. A capital, Manaus, não puxa o ínho como o parintinense puxa. Que é mais do paraense mesmo. Né? Isso. E Parintins tem esse sotaque, né? E eu acho um máximo, eu acho super lindo. As pessoas, quando falam comigo, eu fico pirando. Inclusive, fiz uma música depois, I Love You, mas não fresco que não, com sotaque. Tava na fila lá do banheiro, tava tocando. Já essa coisa de misturar o caboquês com o pop, com a música que eu tava fazendo. E o tio Mário Flávio, há muitos anos, começou a buscar a cidadania portuguesa da família e entender de onde o meu bisavô tinha vindo, por que ele saiu de Portugal para Parintins. A gente descobriu só que ele veio com uma bala na cabeça. Só isso. E ele tinha momentos de piração, era uma história louca esse meu bisavô. Sério? É o João Novo. O meu bisavô tem nome de bairro em Parintins. Então, quando eu comecei a cantar, eu queria entender essas conexões
familiares com a história do Boi-Bumbá. Qual era a conexão que a minha família tinha com o boi? E a sua paixão pelo garantido tem a ver. Total, total. E aí é onde caiu. Meu tio descobriu da onde veio, que veio de Vila do Conde, que é uma pequena cidade perto de Porto, em Portugal. E aí conseguiu a certidão de nascimento. E quando eu fui gravar a live Eletroboi em Parintins, ele me apresentou vários documentos do meu bisavô, fotos e tudo mais, e apresentou um documento contando uma história de que... A gente sabe que o boi, ele é popular. O boi, ele não tinha um dono. O boi, ele é uma brincadeira popular que nasceu da mão de várias famílias e várias pessoas que envolviam essa brincadeira de boi. E ele me mostrou um documento que foi daí que nasceu essa busca também do livro, na sequência, que falava sobre... perguntavam para ele de onde que tinha vindo a palavra garantido. E aí dava um depoimento que o Valdir Viana, numa entrevista que ele dava para a TVE, inclusive eu estou em busca dessa entrevista. Caramba. Mas muita coisa se perdeu, porque nessa época era fita. Nem Perguntam para o tudo foi Valdir Viana digitalizado, de onde vem garantido a palavra garantido. Porque todo mundo fala do boi, quem cuidou do boi, quem é o criador do boi. Mas por que deram um nome? Os bois existiram mesmo? Sim. O garantido caprichoso eram bois de carne e osso? Aí já não sei te dizer essa parte. Você sabe, irmão? Porque também tu sabe que tem uma parte da história que tem o lance da matança do boi, que até tirou tem isso mesmo. de Parintins, porque era uma coisa que não combina mais com o momento que a gente vive hoje, né? Matar um boi. Isso tirou também quando eu fui estudar sobre a história do boi. Mas o que eu sei é que existia uma brincadeira de boi, que esse boi passava nas casas, que tinham fogueiras. Isso eu tô falando... Muito tempo atrás. Não era nem um esperma do meu pai nessa época. Lá do Limão, lá de onde começou tudo. Então, o meu bisavô, ele, nesse documento, o tio Mário Flávio, que é meu padrinho e tio e é o nosso guardião da história da família, ele conta sobre essa história do Lindolfo, que perguntam para Lindolfo numa entrevista por que deram o nome do boi de garantido. Poderia ser corre-campo, poderia ser caprichoso, poderia ser boi branco. Poderia ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Poderia ser Mas por que escolheram... Clube de Regatas do Flusão. Por que escolheram um nome garantido? E aí ele fala nessa entrevista, isso foi uma coisa que me falaram, né? De depoimentos, que depois eu fui atrás e comecei a ver que tinha fundamento. Aí vai ser o rebuliço agora da toada. A ilha vai estremecer com o que eu vou falar. Mas tem essa reportagem? Pois é, eu tô atrás, né? Estamos atrás. O que eu tenho hoje é o Basílio Tenório, que é o cara que escreveu sobre a poética vermelha e branca, que estuda a história do boi há mais de 30 anos, e ele deu o depoimento que já tinha escutado essa história. Caraca. Eu fui atrás dele para saber essa história. E depois ele confirmou. Confirmou. E aí o que ele falou? Que garantido, Lindolfo era compadre de João Novo. Seu bisavô. Isso, bisavô. E na fazenda dele, ele tinha uma fazenda no Itaúna que depois deu origem ao nome do bairro de Itaúna, em Parintins. Eu também não sabia disso. Isso foi tudo na pesquisa que a gente começou a puxar do histórico da família. Eu achei bizarro porque ele tinha o nome de um bairro. Aí eu falei, mano, então ele foi muito grande. Tem o nome Foi de um muito bairro. foda, né? Pelo menos. Aí depois eu descobri da fazenda do Itaúna. E aí dizia que ele era compadre de Lindolfo e que e os portugueses têm a tradição de colocar na porteira da fazenda, depois que o maior reprodutor da fazenda morre, eles colocam para homenagear e dar boa sorte a cabeça desse boi. E ele se chamava Garantido. Olha Isso eu não estou tirando a história de ninguém que conta. Eu não sei nem se existe alguma história de origem, né? de origem do nome. A gente escuta muito falar sobre a origem do boi, né? De quem cuidava do boi, quem criou o boi. Mas o nome, a homenagem do nome, eu particularmente ainda não tinha escutado. E aí fez essa conexão com o meu bisavô. E aí foi quando eu fui buscar. Falei, não, eu preciso saber dessa história. E aí eu comecei a ligar para várias pessoas no Garantido e ninguém sabia dessa história. E aí eu falei, não, mas conversa com Basílio Tenório, porque ele há mais de 30 anos estuda sobre a história dos bois, já escreveu a Poética Vermelha e Branca e outros livros, e ele pode te dizer. E aí foi quando eu cheguei no Basílio, fui na casinha dele, lá em Parintins, a gente bateu um papo, ele já me conhecia. Legal. E tal. Ele queria até que eu gravasse uma música do Lindolfo na época, um projeto que em breve acho que vai acontecer. E aí ele contou. Aí ele falou, não, eu já escutei essa história. Eu escutei através do Rui Mendes, falou o nome de uma outra pessoa.
Valdiviana já ouvi realmente. E aí começou a contar que ele já tinha escutado na Baixa essa história, mas que ele não tinha achado relevante e não tinha se aprofundado. E eu falei, não, mano, vamos se aprofundar nessa história. Como assim, aí, né? Porra. Porque, na verdade, nunca ninguém se preocupou com o nome, né? Assim, pelo menos eu nunca ouvi ninguém perguntar de onde que veio o nome Caprichoso. E aí o link que ele faz nesse livro que vai sair é que, na verdade, o meu bisavô ele vem de Portugal. E em Portugal já existia que vem era o boi ele nasce meio que um mini teatro que faziam nos lugares e aí tinha a coisa do boi. Caramba. Isso já lá na Europa. Então já existia um garantido lá. E aí o link que ele faz com o meu bisavô é em relação quando ele sai, porque por que em Parintins surgiu o nome? Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha. Por que veio? E aí é difícil da gente imaginar, né? O mundo sem internet, né? E aí esse livro vai sair um pouco antes do festival, falando sobre a história do Clã Novo, fala sobre a minha vida, fala sobre a vida dos meus tios, a relevância da tia Rosiane dentro do boi. E aí, cara, eu me emocionei muito. E vai sair um documentário depois que a gente ainda está construindo, para fazer esse link, que são muitas histórias dentro do boi, são muitas famílias que tiveram muita relevância. Um documentário by Netão Filmes. Isso, prepare. Ali. E é isso, uma história que a gente é apaixonada pela nossa cultura. Legal. E eu me senti na missão de buscar a história da minha família. Porra, muito foda. Então, Caraca. é isso. E aí surgiu essa história e é uma das histórias diante de muitas que se contam sobre o boi. E agora o Clã Novo está contando também mais um plus sobre essa história. A gente tem que acrescentar esse Clã Novo na música, né? Sim, Porra. vai rolar. Não é não? Mas é isso. Então, e não sou eu que estou falando. Legal. Né? Quem está falando é o escritor, é o Basílio Tenório. Ela não tem que brigar comigo, tem que perguntar dele como é que foi esse negócio. Top demais. Então é isso. Márcia, só antes da gente continuar, pessoal que tá curtindo esse vídeo, que tá curtindo pra caramba, que é do Boi Garantido, do Boi Caprichoso, que vai a Parintins, que não vai, não deixe de se inscrever no canal, principalmente a galera que não vai, porque esse podcast aqui é o podcast oficial do Festival de Parintins. A gente vai estar ativamente lá, não posso entrar em detalhes ainda, a Márcia já sabe, nossas negociações, o que a gente tá fazendo pra ser top. Se tudo que eu te falei der certo, vai ser o quê? Vai ser épico, não é não? Pô, demais. Se 10% acontecer, já vai ser muito top, pessoal. Então já se inscreve aqui no canal. E também vou lembrar uma coisa pro pessoal. Aqui em cima tem um QR Code que vai pro Instagram direto do Planeta Boi. Planeta Boi que vai ser, acho que o grande esquenta oficial do festival, né? Lógico que depois dele tem as despedidas dos bois e tal, mas eu acho que o Planeta Boi é o último grande festival que vai acontecer num grande local aqui de Manaus, bem centralizado, onde todo mundo pode ir, seja de um boi, seja do outro. Uma magnífica, né? Incrível, o Rivaldo né? Arrasa nesse sentido. Inclusive, você vai ser uma grande atração. Estamos preparando que a galera, altas pavulagens. Né? O que a galera pode esperar, Márcia, desse grande Planeta Boi? E fazendo um grande comentário aqui. Recentemente, agora eu ficava até receoso em falar. Se eu tiver errado, Netão, me corrija que eu corto aqui depois, tá bom? Eu fiquei... Oficialmente, tem aí um mês, 3 semanas a um mês aí, que a OMS decretou o fim da pandemia de Covid-19. Eu vi. Né? Então eu pedi que... É isso mesmo, né? Porque, caralho, pô, o apresentador do Pode Rolar falou que é o fim da pandemia. Agora malhadeira, né? mano. Porra, ano passado tava naquela. Ficou 2 anos parado, vai rolar. Porra, mas tipo assim, vai rolar naquela, né? Rola, não rola, e aí? E a pandemia? Venda do ingresso de Parintins. Foi de 2020 o que aconteceu ano passado. Agora não, agora é a agenda certinha. Vai ter Planeta Boi, festival. E aí, o que a galera pode esperar? Eletroboi 2, já tô em produção. Legal. Já tô em produção. A gente fez o Eletroboi 1 em 2021. Podemos divulgar ele em 2022, porque ficou um ano aí, né? Por causa da pandemia, né? Foi muito legal. E agora o Eletroboi 2, com novas músicas. O Eletroboi 1, eu trabalhei muito as músicas da década de 90, que eu repaginei numa pegada mais eletrônica, misturando os beats eletrônicos com guitarras, com teclados de timbres assim, bem atualizados e tal. E pro Eletroboi 2, a gente Márcia, rapidinho, só antes de tu falar do Eletroboi 2, eu quero dar minha opinião sobre o Eletroboi 1. Diga. Eu acho que o trabalho que você fez é incrível. Eu acho que o trabalho que você fez... Você pegou a cultura do boi,
que tem um estilo bem peculiar de tocar e você deixou ele agradável a pessoas que curtem outros sons. Então você deixou ele perfeito para uma pessoa que curte qualquer outro estilo musical aceitar a cultura do boi. Até um dia eu estava comentando com a minha esposa, com o pessoal que trabalha comigo, que o trabalho que você teve nesse Eletro Boi 1, não sei o 2, você vai falar daqui a pouco, você teve muito trabalho que é muito criticado por algumas pessoas da música eletrônica do Alok. A música eletrônica era uma coisa até considerada underground de uma época. Sim. Música eletrônica, porra, nada a ver. Aí chega o Alok, pega a música eletrônica e pega elementos do que é popular, de funk, de sertanejo, de músicas que estão bombando no Brasil e leva a pegada eletrônica. Se não fosse ele, talvez a gente não estivesse falando de música eletrônica aqui agora. Talvez não tivesse esse boom de DJs nacionais na música eletrônica. Eu acho que você fez isso. Você, cara, ultrapassou todas as fronteiras com o Eletro Boi. Eu acho isso aí muito foda. Acredito, não sei, mas acredito que você tenha recebido algumas críticas Normal. por isso. Mas eu acho que você chegou, por exemplo, em pessoas que curtiam outro estilo e, cara, que legal essa música. Caraca, é boi bumbá, como assim? Não, né? Na verdade, o que eu fiz, eu não tô nem inventando a roda, porque na década de 90, eu era uma piaba nessa época, mas esses artistas me influenciaram muito, Carrapicho, Canto da Mata, Arlindo Júnior, Davi e muitos outros. Eles faziam isso, eles pegavam, porque o boi bumbá, os bois de Parintins, eles já cumprem o seu papel, que é a arena. Só que os artistas da atualidade de boi bumbá pararam de produzir toada. E na década de 90, cada um produzia a sua onda, pegava as músicas que tocavam na arena, repaginavam, produziam novas músicas numa pegada jovem, para tocar pop. Era o boi pop. Isso, esse é o termo, pop. Era legal. Pop, que a gente chamava naquela época de boi pop. Que legal. Daí veio o pop da selva e tudo mais, né? Então, o Carrapicho, ele fazia o quê? O boi pop. Que estourou no mundo. O Brasil ficou muito pequeno pro Carrapicho. França produzir boi bumbá, pegou só a nata de repertório do boi bumbá. Eu entrevistei o pessoal do Carrapicho lá no Boi Manaus. Olha aí. Eles me contando as histórias, pô. Caraca, velho, como assim tu tocou em tal país e a galera sabia cantar? Muito foda, né? E até pouco tempo atrás, antes do Zezinho, eu tive a oportunidade de também fazer show com ele fora daqui, fazer show em São Paulo, Márcia Novo Carrapicho. Ele era um cara muito generoso. E ele ainda fazia isso, ele ainda fazia esse circuito da Europa. Então, o que eu estou fazendo hoje? Eu estou fazendo só o que os meus mestres me ensinaram, que a gente precisa, o que eu te digo, os bois, eles já cumprem o seu papel de musical para a arena. Só que aquela música, ela é para a arena. Tem que chegar em todo mundo, pô. Então, a gente tem que ter, paralelo a esse movimento da arena, a galera produzindo boi bumbá pop, que é o que eu faço. O Eletro Boi é essa outra vertente do boi, que aí eu tenho esse livre-arbítrio para fazer o meu boi, do que eu gosto. Por isso que eu criei o mascote do boizinho com raio na cabeça, para ser eletrizante e tal. Para realmente as pessoas não ficarem apegadas em Garantido e Caprichoso. Eu homenageio o Garantido e o Caprichoso dentro do meu trabalho. Mas não é só isso. Eu componho música, inclusive agora recente lancei uma música com o Davi Assayag, a Márcia Siqueira e a Iraticuna, falando sobre a história de Manaus, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa conhecer mais sobre a nossa história. Eu acho que o boi, ele cumpre essa missão de uma forma espetacular, né? Ele não é só uma música bonitinha, uma música que carrega muita coisa, muita história, muita luta, muito tudo, né? Muita inspiração, na verdade. Total, total. E aquele movimento que rolou na década de 90, que fez o boom do boi, óbvio, que não eram os artistas sozinhos, tinha um investimento enorme dos políticos que naquela época comandavam em cima do boi. Não é? Hoje em dia você não faz mais sucesso sem rolar um investimento. Tem que rolar um investimento. Então, eu acho que os artistas pararam de produzir e eu tô tendo essa ousadia de mexer mesmo, que a galera não gosta, mas muita gente curte também. É verdade. E até pro som ficar para os jovens de hoje. Aquele boi da década de 90, ele era outra pegada. Eles viraram clássicos. É aquela pegada que marcou os jovens daquela época e a galera da década de 90 que era jovem, hoje vê como clássico. Exato. Mas que daqui a pouco, o que pegou a galera de hoje... Filhos, os nossos filhos, o que eles vão escutar? Essa geração do TikTok, tu tá entendendo? Essa geração TikTok vai se identificar com o quê? E tu emplacou... Acho que tu emplacou aquela música lá. Qual? A Chama Pai.
Cara, foi TikTok. muito bom. Deu mais de 100 mil visualizações e tal. A gente até deu uma mornada agora, mas por conta do Boik, né? É. Porque o Mas tu fica Electro bem Boy- ligada em todas as tendências, né? Porque eu basicamente a minha carreira, ela se divide no boi e no brega. Então, na época de bovina, é o projeto especial Electro Boi, e depois que passa isso, aí eu já volto pro brega, que eu realmente sou apaixonada, eu digo que tudo acaba em chifre. Ou é o chifre que colocaram pra gente sofrer na Ou é o música chifre do boi. brega, ou é o boi mesmo, né? Caraca. Basicamente é isso. Eu tenho esse meu lado do brega e do boi que eu muitos anos, nessa coisa da aceitação e tal, eu ficava, ai, será que eu tenho que produzir um trabalho de boi? Eu tinha medo de ficar rotulada como uma cantora só de toada, querendo fazer outras coisas. Mas depois eu entendi que não, que isso fazia parte da minha vida, da história da minha família, e que eu precisava, sim, também cumprir o meu papel como artista e deixar a minha colaboração pra toada de um jeito diferente, de um jeito pop. mesmo. E o Electro Boi 2 agora, a gente vai homenagear as toadas mais novas. Então fiz uma seleção de repertório garantido caprichoso, mas mais atuais. Aí a gente vai misturar um pouquinho no show que a gente vai fazer lá no Arena Planeta Boi. Um pouquinho do Electro Boi 1, para fazer um revival, até porque tem toadas clássicas da década de 90 ali. Mas vamos propor novas coisas, Legal. novas toadas e também autoral, né? Existe toada neutra? Existe. Eu acho que o Carrapicho fez muito isso, né? É verdade. Ele fez uma... E, assim, eu até considero toada neutra, porque tem toadas que não falam de garantido e caprichoso, né? Por exemplo, O Amor Está No Ar. Porra. É uma música que você escuta, qualquer pessoa de fora escuta, não sabe nem que é um boi. Bate forte o tambor. É toada? Dá pra É identificar uma como toada. O Tic-Tic-Tac é uma toada. Inclusive, foi no Garantido. Tem uma história que parece que o Garantido não aceitou. Aí, É sério? Aí gravou e depois que entrou na arena. Tem uma história em relação a isso. Que é essa coisa música da marcou tradição, muito né? todo, O Garantido é um boi de muita tradição, né? Então, quando você quer quebrar alguma coisa, você sofre essa dificuldade que Na que novidade, faz parte, né? que faz parte, né, da cultura, né? As pessoas também têm medo da coisa se perder, mas o que é real é que a gente precisa se comunicar com os jovens de hoje. E o projeto Electro Boi tem essa proposta. Ela é uma Legal. proposta que não é para a arena, é uma proposta para os jovens de hoje, que escutam Gypsy King, que escutam como é que é o nome daquele que eu peguei pra caramba do eletrônico? Porra, tá na minha boca com a ponta da minha língua. Cara, The Weeknd, Weeknd. caralho. Porra, me eu influenciou quase pra falei caramba. Bruno Mars, cara. Eu ia ser cancelado. Porra, Cara, já falei aqui, eu você falei cancelado. tanto o nome deles hoje que agora eu não consegui falar, só pro pessoal rir. Aí tu vai pegar só essa parte, né? Não, mãe, não esquece. Mas The Weeknd me influenciou muito pro Electro Boi 2. Eu dei uma legal. viajada nos Legal que tu chega em timbres todo mundo, pô. que eles usam e falei, cara... Aí peguei umas guitarras do Gypsy King, que não é atual, mas é clássico pra caramba. E aí eu dei uma viajada no Electro Boi. Esse controle aqui, por favor. Isso aqui? A TV deu uma dormida, vou... Acorda, menina. Vai trabalhar, vagabundo. Só a gente trabalhando aqui. Né? Legal E demais. é isso. Caraca. É essa a proposta, amigo. É essa a proposta. E assim, a proposta do Electro Boi, eu quero ir pra fora. Quero ir pra Europa. Quero retomar esse circuito de boi bumbá da Europa, que os meus astros passaram e que eu tenho certeza que esse circuito tá lá. Alguém precisa futricar. Sem dúvida, pô. Então eu quero agora, no Electro Boi 2, fazer esse conteúdo legal, gravar esse show e poder expandir, sabe? Eu sou apaixonada pelo Amazonas. Não, já morei 7 anos em São Paulo, mas confesso que sentia muita saudade. O meu produtor na época falava muito: São Paulo te dá tudo, menos amor. E é tipo isso. E a gente é um povo muito acolhedor. São Paulo né? te dá X-Caboquinho? Não dá. Porra! Aí é um grande problema. E eu sou muito caboquinha. Eu sou muito caboquinha. Eu tô de regime agora, tô numa dieta fit com a doutora. E aí ela falou: Márcia, vai ter que cortar a farinha. Mano, a farinha. Ela disse: então começa só jogando um pouquinho. Assim. Aí eu tô De nessa leve. fase, assim, porque cortar é um negócio assim. E eu gosto muito das coisas daqui. Minha família, desde o início, sempre me incentivou muito. Não perder essa conexão da família com Parintins. E é isso que a gente ama, sabe? Legal. Então, eles são a minha inspiração. Pô, top demais. Márcia, só antes da gente continuar, lembrando o pessoal que não é inscrito no canal pra se inscrever. Pô, a gente tá fazendo aqui um trabalho top no 0800, né?
no 0800 total. Você tá ouvindo, assistindo a gente no 0800, a única coisa que a gente pede é o quê? Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se você curtir, vai mostrar pro YouTube, pro Spotify, seja onde você estiver ouvindo ou assistindo a gente, que é um conteúdo legal. E compartilha também com seus amigos. Bem como, tão importante quanto se inscrever, é assinar o sininho das notificações. Então assina aí. Daqui até o festival, a gente vai lembrar, tá, pessoal? A gente vai descobrir quantos dias faltam pro festival, a gente vai falar. Você descobre pra gente aí, Netão. 17 dias. Não, impossível. Impossível. O Netão falou 17 dias, não é possível. Hã? Ah, não, é de junho. É de julho, pô. Não, de junho. Caraca, o Netão falou que faltavam 17 dias pro festival, eu já fiquei, porra. Peraí, eu estou atrasado em muitas Muito. coisas. 17 dias vai dar ruim, pô. Chega, tu bugou, né? 17 dias eu... Fiz o cálculo errado o tempo Caramba, eu inteiro. vou passar... 47, ok, aumentou 30 dias aí. Já ganhou. Caramba, deu mais tempo, né? Deu mais tempo pra pensar, pra se planejar. Mas show de bola. Antes de a gente começar ainda, pessoal, o QR Code aqui do Planeta Boi tá aqui em cima. Bem, a Márcia já deu várias palhinhas pra vocês do que vai ser. Vai ser um festival incrível. Último grande evento com a presença dos bois, do som dos bois, do Bumba Meu Boi aqui em Manaus. Aproveitem. Evento icônico que vai rolar aqui no dia 2 de junho. Incrível. Estarei lá com Pode Rolar. 3 de junho. 3 de junho. Isso aí, obrigado. E a Márcia vai estar lá no palco, movimentando a galera. O Boi 2 vai ser uma Top demais. pavulation. Márcia, agora me diz. Tu tem todo esse histórico de Parintins e tudo mais. Isso influenciou de alguma forma te ajudou? Você se sentiu privilegiada em começar com a música ou você se sentiu como qualquer artista começando do zero, quando você decidiu ir pra parte da música? Ah, com certeza. Porque, na verdade, eu fugi muito de Parintins. Sério? Porque eu ficava com medo de ser uma cantora só de toada, né? Como eu tava te falando. Então, eu cantava boi nas rodas de família e tal, mas eu não gravava boi. Não trazia isso pro show, né? Entendi. E aí, quando foi acho que de uns 10 anos pra cá, mais ou menos, eu comecei a introduzir a toada dentro do meu estilo musical mesmo. E foi quando eu resolvi, como boi é uma grande confusão, entendeu? A gente já falou coisa pra caramba, eu já lembrei de uma coisa, daqui a pouco eu vou falar também. O meu pai tinha muito medo de que eu sou muito apaixonada pelas coisas, quando eu entro assim. Intensa. Meu pai tinha medo de eu focar muito no boi e esquecer outras coisas, não focar nas coisas que eu precisava focar. Na parte de artista, música ou em tudo? Em tudo. Porque a gente sabe que o boi, muita gente trabalha no boi sem fins lucrativos, né? Então as pessoas se doam para o boi, né? E é uma paixão. O boi é o encantado, como o Chico da Silva fala. Quando tu vê, tu já tá trabalhando de graça. E é isso que acontece mesmo. Caramba. Porque é isso, as pessoas se doam, né? É uma brincadeira que sempre foi feita a muitas mãos apaixonadas, né? A minha tia foi muito isso. E de alguma maneira eu acho que isso também deve ter atrapalhado um pouco a vida dela, Entendi. profissional, de outras coisas. E o meu pai tinha um pouco de receio, assim, de eu entrar de cabeça no boi, me apaixonar, sair trabalhando pro boi, entendeu? Então ele sempre falava, uma paixão contida. Então eu digo que eu tenho uma paixão muito contida pelo boi. É uma coisa muito racional. É uma emoção que eu tenho, mas que eu sei também que eu não posso me envolver tanto assim, porque eu tenho outros objetivos, quero contribuir de alguma maneira. Mas não tenho condição de doar a minha vida, como a minha tia, por exemplo, fez muitos anos da vida dela pro boi. Entendi. Então, é isso. E eu fui fazendo, e aí eu lembrei agora do negócio do garantido, voltando, que eu esqueci de falar. Por que garantido? Porque ele dizia que esse boi que o meu bisavô deu o nome de garantido, ele dava 26 bezerros por ano. Caraca. Então, por isso que ele era garantido, que ele era certo que quando ele pegasse uma vaquinha lá, ele tchau, entendeu? Caramba. E daí que veio essa história, e aí veio o livro, mas depois a galera pode ler o livro. Não briguem comigo, não. Vocês leiam o livro. Muita e coisa vai ser com... falada, né? Tem muita coisa. E não é só sobre boi o livro. Na verdade, tem uma passagem no livro sobre boi. Ele fala sobre os feitos do meu bisavô em Parintins. Dizem que, inclusive, as castanheiras ali da área do Itaúna foi ele que plantou e tal. Então, tem muita história. A nossa família tem muita história dentro de Parintins. E a gente está resgatando. Legal. E assim como a minha, muitas outras famílias em Parintins têm muita relevância, né? E Parintins é isso. São muitas famílias. Então, eu faço muito orgulho, sou muito orgulhosa
de ser de família tradicional de Parintins, Legal. de amar Boi Bumbá e tá, de alguma maneira, colaborando também para nossa cultura. E quando foi que a jovem artista Márcia Novo sentiu o maior desafio da carreira, barra... o maior desafio que você sentiu. Porra, vou cantar, vou movimentar essa galera, sabe? Sim, eu acho que foi quando eu resolvi ir embora de Manaus e fui para São Paulo. Para ser cantora de verdade, vamos dizer assim. Porque aqui eu morava com a minha mãe, então quem pagava boa parte das contas era a minha mãe. Então eu era uma artista assim, muito legal ser artista assim, né? Eu não tenho muito boleto, né? E quando eu resolvi ir embora, a minha mãe falou, olha, tu vai querer ir embora? Então tu, a partir de hoje, tudo cortado. Agora tu vai ter que te virar, quer ser cantora? Porque ninguém nunca apoiou muito eu ser cantora na minha Sério? casa. Hoje em dia, lógico que é algo Mesmo sendo de uma superado. família que tem muito com as artes, com o festival, não apoiava mas tanto. sempre foi de espectador. A minha tia que se envolveu, né, muito na movimentação administrativa do boi, mas os meus pais, a minha família é uma família do interior que venceu na vida através do estudo. Entendi. A história deles são 5 novos que se juntam para estudar para o concurso da Receita Federal. É engraçado que o nome novo, a gente... É o nome da sua família, mas a gente pensa 5 novos, 5 pessoas novas, tá? Nessa... Todo tempo. Né? E eles venceram Legal. na vida passando em concurso. São 5 novos do interior que resolvem sair de Parintins para vencer na vida através do estudo. Então essa é a minha família. Minha família nunca... Não Aí vieram pra tinha- Manaus, foram pra vieram outras para cidades. Manaus e estudando, sempre estudando muito. E passaram no concurso. Hoje meus pais, minha tia também, que era envolvida no boi, ela também era todo mundo da Receita Federal, funcionários públicos. Então, os meus pais não queriam isso para mim. Entendi. Eles queriam que eu passasse num concurso. Na toa que eu me formei em Direito, Eu fiz conheço uma pós-graduação. história parecida, sabia? É? A Conheço. tua. É. Mas outra hora eu falo. Fiz pós-graduação em Direito Tributário. Fui a melhor aluna da turma de Direito Caraca. Tributário. Se formou em Direito. Me formei em Direito. Caraca. Sou pós-graduada em Direito Tributário. Por isso que eu tenho o dom da palavra, cuidado. Que legal. E aí... Aí seus amigos hoje, juízes, Isso, vão ver você cantando lá. desembargadores já, mano. vão curtir Márcia Novo. É isso. Que legal. É isso. Acho legal. E aí, no meio desse processo, eu queria ser cantora. E aí o papai, mas a família não tem histórico de artista. Mas, pai, eu quero. Aí quando eu resolvi ir embora para São Paulo, eu acho que foi o meu maior desafio. Porque, Rapidinho, o cantar é um dom ou é treinado? cara, eu acho que é uma mistura. Porque você pode aprimorar muito o seu canto, mas se tu não tem o talento, mano, se tu não tem... Porque não é só chegar... Eu respeito muito o artista. Para mim, artista não é só aquele que canta afinado. Para mim, artista é aquele que extrai a emoção das pessoas. E que dá a cara a tapa ali, E né? nem sempre ele tem uma voz gigante, canta pra caralho. Opa, o caralho não pode. Pode falar, pode falar. Ah, pode, então caralho. Que é internet, Aí- pode falar. E é isso. Então, pra mim é isso. O artista é essa pessoa do entretenimento que acho que o artista ele pode ser de vários jeitos, entendeu? E quando eu fui pra São Paulo, eu me deparei com um choque de realidade. Primeiro, porque eu tive que pagar minhas contas. É um grande choque. Segundo, meus pais não me apoiando em nada. Não conhecia ninguém. Eu não era a Márcia Novo. Eu era a Márcia que chegou... Da onde mesmo que tu veio? Era assim, entendeu? Então eu tive que começar a minha história do zero em Tu São sentiu Paulo. um preconceito por ser do norte? Com certeza. Sério mesmo? Muito. Muita gente, e no momento que eu tinha... Resolvi abraçar a Amazônia, porque eu comecei a cantar, no início da minha carreira, samba rock. Então, eu tenho 20 anos de carreira já, não sou novinha. Então, foram 5 anos ali entendendo o que eu era, 5 anos cantando samba rock, e dos Autoconhecimento. 10 anos pra cá, cantando Amazônia. Então, quando eu resolvi abraçar a Amazônia e eu chego em São Paulo, eu tive muita dificuldade de aceitação em São Paulo. Caraca. Fiz shows em Sescs, cheguei a fazer show na Avenida Paulista, porque eu senti que eu não conseguia fechar show. E eu falei, não, eu vou comprar um som e um gerador e eu vou fazer show na Avenida Paulista de domingo. E eu fiz isso. É sério? Fiz isso. E tem isso gravado? Tem. Inclusive, eu divulguei show Márcia Novo na Avenida Paulista. Todo mundo achava que ia ter um palco gigante. Inclusive, alguns colegas que legal. Manaus foram lá, chegou lá, era eu, com um tapete no chão, um sonzinho fuleiro. Caralho, que legal. Nessa vontade de querer vencer, de querer mostrar meu trabalho e tudo mais, e ao mesmo tempo sentindo aquela pressão de... O norte é o interior do Brasil.
Então, a gente ainda é muito desconhecido para o resto do Brasil. Tudo que a gente faz aqui não reverbera para o Brasil. Tudo deles reverbera para cá. Verdade. Mas a gente não reverbera. A galera pergunta, diz um artista do Amazonas, o pessoal não vai lembrar. Márcia Novo. E ainda acha que o Carrapicho é da Bahia. Tem não, muita não, não, gente não, que não. faz conexão. Eu não Faz. acredito nisso. Faz porque... Eu não acredito. Porque ele cresceu num movimento que o axé estava muito em alta. E tinha influência também dos O pessoal timbres, associava. as coisas, os metais, aquela coisa. Tu acredita nisso, Netão? Que confundiam carrapicho com axé? Mano, rola. Pro resto do Brasil, a gente ainda é muito desconhecido. Então, eu acho que a Muita minha maior gente no dificuldade foi sul-sudeste que fala... Olha aí, eu até fui o exemplo. Sul-sudeste. Tem gente que fala que norte e nordeste é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa. É muito diferente. A galera fala, a galera do Pará lá. Não, mano, eu não sou a galera do Pará lá. Eu sou a galera do Amazonas. Pará é outro estado. E aí a gente começa educadamente a contar. Então rola E uma mesmo xenofobia. coexistindo na Amazônia, é uma cultura muito diferente, né? Total. Muito diferente. Total. O nosso tempo é diferente, a nossa conexão com a natureza proporciona também uma maneira de pensar diferente, uma pressa muito mais lenta. Até sobre isso que você queria, que você falou, a gente tava falando aqui em off, né? Eu tava falando pra você como é que vai funcionar o Pode Rolar no festival e tudo mais, e aí você me falou, pô, e a internet, tem que ver isso aí. Márcia, vou te falar uma coisa, eu acho que o que deixa talvez o Festival de Parintins, diferenciado, com essa experiência de quem vai, porra, marcar a vida da pessoa. Eu tô falando com base em relatos do que eu ouvi. Eu nunca fui, eu vou esse ano aí e já tô com a livre e espontânea pressão sua, de várias pessoas, de escolher o boi, que não tem internet, que não funciona da melhor forma. Sabe o que eu acho? Do caralho. Eu acho foda, sabe por quê? Porque a galera se conecta. É verdade. E a galera sai do externo e fica no presente. É verdade. E esse é o grande problema, eu acho que... Da nova geração, né? Eu acho que não é uma coisa ruim. Eu acho que no exagero é ruim. Mas a galera tem que estar no presente às vezes, pô. Deixa o celular longe e vai, sei lá, pra natureza, vai jogar bola, vai sujar, tá Pegaram ligado? o celular, mas não contaram de tudo isso que a gente está vivendo hoje, das crianças estarem com dificuldade de brincar. Eu brincava na rua. Eu falei no episódio aí da semana A minha passada brincadeira era pescando. sobre essa grande discussão que tá acontecendo nas escolas, massacres e tudo mais. E eu trouxe uma pessoa aqui pra falar sobre. E ele falou que o grande problema é, de forma resumida, tá? É a falta de brincar, a falta de conexão da criança com os pais e só o contato com a internet. A criança tá aprendendo, tá absorvendo tudo, acha que a internet é tudo, é Deus pra ela. E aí ela vai nessa. Pô, falaram pra fazer isso, o joguinho mata o amiguinho e sei lá o que e tudo mais. Eu acho que, pô, a gente é ser humano, pô. A gente não é ser humano que se relaciona com máquina. A gente é ser humano. Virtual, né? Uma outra realidade. E eu acho que Parintins, isso é uma coisa muito positiva até. Sim. É uma coisa que a gente, em primeiro momento, encara como uma coisa negativa. Pô, não pega sinal. Cara, grava, posta depois, mas fica no presente, tá ligado? Eu acho que puxa isso. Fica na natureza, fica com as pessoas. As pessoas são natureza, pô. Nós somos... Total. Ser humano é um animal, pô. A gente esquece disso, tá ligado? Total. Eu acho que isso é... Acho que é um dos maiores festivais diferenciais de eu lá. acho que o Amazonas, de uma maneira geral, ele proporciona muito isso, né? A gente vive um universo paralelo aqui. Você vai pro interior, você passa não sei quantas horas dentro de um barco para chegar em comunidades super longínquas, que lá nem pegam a internet direito. Só na cidade, e tu anda 100 metros da cidade já perdeu o serviço. Tem lugares no Amazonas que são assim. Então é uma realidade muito diferente. Muito diferente. Imagina para o resto do Brasil entender isso. Então, eu acho que o artista do Amazonas, ele tem uma bagagem forte, uma bagagem pesadíssima. Primeiro, porque a gente está distante de tudo. Então, para te tirar uma banda daqui para tocar num festival, por exemplo, é uma dificuldade muito grande. E aí a gente chega lá, a gente se esbarra com uma cultura que não conhece a nossa. Que acha que aqui só tem... como eles gostam de falar, índio, que nem é mais índio que suja, é indígena, que só tem onça pintada, que só tem arara e que nada com boto. Tudo bem, rola tudo isso, temos tudo isso Que também. bom, né? Sim. Legal isso tudo. Mas temos muitas outras coisas a falar, a cantar, né? Sabe qual foi a minha percepção quando... A minha história de vida ela é um pouco longa, se eu falar por todas as cidades que eu morei, né? Filho de militar, eu nasci em João Pessoa, nunca morei, já morei em várias cidades do Brasil. Mas de 2003 para 2004, de 9 para 10 anos, eu vim para Manaus. E eu, quando meu pai saiu a transferência dele que vinha para Manaus, eu falava na escola que ia morar em Manaus. E todo mundo falava que eu ia morar
em um local precário. Em um local onde não tinha carro, que era floresta, que tinha bicho em tudo que é lugar. E eu tava me imaginando nisso, pô. Entendeu? Criança, 9, 10 anos, eu achei que essa ia ser a minha realidade. Viajamos de avião de Brasília pra Manaus. Bem, e eu me lembro, eu tava apreensivo. Eu tava apreensivo. Quando eu saí do aeroporto, bem, primeiro, o aeroporto era normal. Aeroporto igual ao de Brasília, não teve diferença nenhuma. Abriu a porta de vidro, eu fui abraçado pelo vapor. O bafo. Aí o que eu vi de diferente é que tinha muita tartaruguinha no aeroporto, né? Agora fica dentro, mas antes era um monumento da cidade, né? Beleza. Meu tio foi buscar a gente lá de carro e eu fiquei bem curioso olhando pra cidade. E era uma cidade normal. E a gente chegou, era final da tarde, beleza, fomos lá pra casa do meu tio, uma cidade normal. Tinha gente até que falava que não tinha energia elétrica. Tinha tudo normal. Mas até hoje Tinha tem ar-condicionado. Tem gente que não tem essa noção. Pô, não acredito, velho. Hoje em dia só dá um Google aí que vai, pô. Mas sabia que a gente também tem que começar a se colocar de outra maneira, porque quando vai se vender a Amazônia só se mostra macaco, Passeio, pesca. indígena, e a gente tem muito mais, né? Então eu acho que é isso, né? Mas eu acho que falta um Google. Falta. Porque hoje em dia com o Google, meu amigo, você não tem mais desculpa. Porra. Dá um Com Google inteligência aí, artificial ainda, né, Netão? Porra, muito menos, né? dá um Google aí. Então, São Paulo também tem dificuldade, eu diria, de entender um pouco a gente, sabe? Eu acho que as pessoas estão num outro tempo lá. Foi muito bom morar em São Paulo. Foi muito bom, porque eu amadureci muito como artista, sofri muito. Eu te perguntei se o Não foi desafio, o fácil. seu show Desafio, mais eu acho que desafiador foi lá? aceitação mesmo. Aceitação. Porque, primeiro, frio. Já não gosto de frio. Eu gosto de pouca roupa, gosto de uma coisa mais à vontade. São Paulo, as pessoas se montam. São Paulo, as pessoas passam frio, né? Tem que botar casaco, aquela coisa. As pessoas são muito workaholic, né? É mesmo. Muito trabalho. Eu achava louco. Às vezes eu ficava sentada no metrô, olhando as pessoas passando. Aquela loucura. Mano, por que o pessoal tá apressado todo dia? É isso. Eu ficava tendo essas reflexões. E aí depois eu tentando que a cidade me aceitasse e ao mesmo tempo sentindo que eu precisava mudar muito as minhas gírias, o meu jeito de falar. É sério? É, Tu achava que tu não era aceita por ser como você era? é. Caraca. Eu senti isso. Não sei se porque eu caí ali. Acho que a maneira como eu caí ali, eu me senti nesse lugar. Recebi algumas propostas de trabalho. E aí o pessoal, não, mas o teu sotaque é muito pesado. Tu vai precisar dar uma suavizada. Caraca, sério mesmo? Essas gírias, sabe? Ninguém entende essas gírias que tu fala. Quando eu ia para trabalhar com comunicação, com coisas que eu tentei fazer por lá. Isso rolou muito. E aí eu me vi naquela situação. Não quero mudar. Tenho muito orgulho de onde vim. Tenho muito orgulho do jeito que eu falo. Não tenho vergonha. Então, eu acho que tá na hora de eu voltar para minha terra. E foi quando eu resolvi voltar para Manaus depois de 7 anos. Mas amadureci como artista pra caramba. Fiz altas conexões. Passei por palcos muito importantes. Aprendi a entender como era o mercado da música para eu poder também projetar minha carreira. E é um eterno aprendizado. Assim, foi muito bom. Assim, deixei de ser menina e virei mulher. Comecei Legal. a pagar minhas contas. Comecei a entender. Eu pegava o busão para ir para as coisas. Não era vida de Fazia patricinha, acontecer. não. Era rolê, mano. Quem Legal. conhece minha vida em São Paulo sabe que era rolê. Pegava busão, pegava metrô. Porque, mano, não dá de Uber. À noite tu voltar, mano, Eu todo acho tempo. que, na verdade, não fecha nem a tinha conta. Uber naquela época. Não, no final tinha. agora. Ah, já tinha. 2019, eu saí em Uber chegou 2019. antes. Ah, tá. Quando eu já tinha Uber. Acho que uns 3 anos já morando Mas de qualquer lá. forma também não se compara, né? Bem mais caro. E muito caro, né? Longe, eu vou fazer uma conexão em São Paulo, eu vou ter que trocar de aeroporto. Sabe quanto tá dando Uber? Ah. R$114. Agora tu imagina tu morando e as comidas caras, eu Porra! gosto de comer. São Paulo tem comida boa pra caramba. Se tem uma coisa que São Paulo tem comida boa. Tem de tudo, né? E aí é isso. Mas não tem x-caboquinho. Não tem x-caboquinho. Ou tem? Não tem. Tem um banzeiro lá não tem? Uma dúvida. Vamos deixar esse questionamento. Pergunta aqui. pro Glauber ali. Pede pra sua irmã lá chamar o Glauber. Pergunta pro Glauber lá. O Glauber ele é o marketing do banzeiro de lá, que é um restaurante amazonense lá. Se tiver, eu fico tranquilo. Márcia, eu sou de João Pessoa, nunca morei lá, te falei, né? Uma coisa que eu não consigo largar
aqui do norte, o Chicabuquim. Não consigo, pô. É bom demais, né? Não consigo. Quando eu era criança, eu achava... Não gostava. Estranho. Não, paladar infantil. Mais velho... Ele tá vendo aí? Mais velho, eu achava estranho. Cara, banana, uma fruta e queijo... Não faz sentido. Até você provar e ver que aquilo vira... como se fosse uma nota harmônica na sua boca. Pum. Vamos lá. O Glauber está aqui presente agora. Tudo que o Glauber falar eu vou dublar pra vocês aqui, porque o microfone não tá lá nele. Glauber, no Banzeiro de São Paulo. Se eu quiser pedir um X-Caboquinho, eu consigo? Consegue sim. Olha, Falou que consegue. olha aí, meu. Olha aí. Agora eu posso morar em São Paulo. É isso, Glauber. Obrigado. Perguntar, o Glauber é o marketing lá do Banzeiro. Legal. Cara, ok, agora tá mais tranquilo, né? Agora tá bem mais tranquilo, porque tem várias coisas. Se tem Chicabuquim, deve ter tacacá, deve ter várias outras coisas. Top Mas eu demais. sentia falta dessa coisa assim, do amazonense, do calor, a gente sabe receber, a gente não tem frescura. Eu sou da fuleiragem mesmo. Isso é uma realidade. Aqui, eu já morei em quase todo o Brasil, te falei, filho de militar. Não vou falar cidades, mas eu só vou falar que é mais pro sul do Brasil, tá? Em colégios, em escolas e tudo mais, quando você tá aqui em Manaus, às vezes no Nordeste, no mesmo dia, você já tem sua panelinha. Você já fez seus amigos. Tem outras cidades que, não tô falando se isso é bom ou se é ruim, é cultural. É do local. Tu demora 1, 2 semanas, pô, isolado, excluído pra começar a conversar com alguém, pô. Em Manaus é muito bom, pô. Tu já faz amizade com todo mundo, já conhece todo mundo. Claro, cada pessoa é cada pessoa, mas... Que nem eu falei do aeroporto, que você sai do aeroporto e se sente abraçado pelo calor. Não é só pelo calor, não. É por todo mundo. Total. Você é abraçado, pô. Você é muito bem recebido. O É amazonense foda, né? sabe receber. Tu conhece, o amazonense conhece uma pessoa um dia, no outro dia tá chamando pra casa pra um churrasco com a família. É É uma coisa bizarra. É É verdade. isso, nós somos assim. É verdade. A gente é campeão de recepcionar as pessoas. Márcia, bem, eu até perguntei se a gente ia falar sobre isso, não ia falar. Você falou, fala, foda-se. Ah, vamos levantar. Márcia, a gente viu aí que a sua história, tu cresceu muito como artista e tudo mais. E eu acho que em todo ciclo sempre vão ver alguém que tá crescendo, que tá fazendo o seu e vai instigar, provocar, falar uma merda, sendo bem sincero, pra crescer à custa dos outros. E essa semana perturbaram com você nas redes sociais. Eu acho que tu deu uma puta audiência pra pessoa. Também acho. Mas e aí? Botei a pena com o plástico da roda, foi uma onda. E aí, o que foi isso aí? Cara, na verdade, eu acho assim que o amazonense, ele precisa refletir sobre a autoestima, sabe? Eu acho que a gente tem às vezes, não todo mundo, mas eu sinto que a gente se auto-sabota, sabe? E eu sou muito de valorizar os daqui, os da terra. E eu me senti ofendida quando vieram tirar onda com o meu sotaque, que eu brinco com a onda do caboquês. Eu achei aquilo um absurdo, um amazonense falando isso. Eu não sei nem se era amazonense, na verdade. Mas eu achei um absurdo aquilo, eu achei ali uma xenofobia, uma misoginia, porque eu sou mulher. Será que com um homem ele faria isso, teria esse peito? Fiquei um pouco... E eu também me pegou de TPM, entendeu? Aí eu botei logo o negócio na mesa, falei que mandava via Sedex. Mas é isso, mas tá tudo bem, assim. Depois eu falei, eu acho que eu me excedi e tal. Mas... Tava aprendendo a mexer no Twitter. Mano, eu não mexo no Twitter. Aí me mandaram, eu falei, eu vou botar, não vai dar nada isso. Me deu uma repercussão gigantesca. Twitter é muito rápido, pô. Mas o que eu quero dizer é que eu amo a nossa cultura e que eu não vou admitir ninguém tirar sarro de ninguém, de qualquer coisa que envolva a nossa cultura. Eu acho que já basta o Brasil inteiro não nos entender. Eu acho que a gente precisa nos entender, nos respeitar, nos enaltecer. E eu acho que a gente tem que valorizar os nossos. Então, naquele momento, eu me vi nesse lugar. Lógico, provavelmente nem era só isso, era outras coisas, de traumas que a gente tem, de xenofobia que a gente vive, de sentir que as pessoas querem que você não seja o que você é, sabe? Então, eu me senti nesse lugar e aí me pegou de TPM, pegou a merenda dele. Mas é isso, eu amo nossa cultura, vou defender com unhas e dentes. E I love you, mas não fresque não, né, meu compadre? Legal, já falou um hit. Eu fico chateado também com amazonenses que falam isso pra... talvez esse caso aí de...
vamos valorizar o que é daqui e tudo mais, sei lá o que e tal. E aí essa pessoa que fala isso sai daqui e começa a ignorar o que é daqui. Começa a dar voz só porque é de fora e a esquecer as suas origens. Eu não vou exemplificar, mas eu te falei, né? Eu passei por isso recentemente e eu fiquei muito puto. Eu sei que tem gente que fala que... Até te perguntar a sua opinião. Você acha que é feio ou que é chato eu não ser amazonense e defender o Amazonas ou, Pelo amor de ou Deus, focar meu gente. podcast aqui no Amazonas? Cara, eu acho sensacional. Porra, isso eu mesmo. acho que a gente precisa de muito mais gente fazendo isso. E a gente Porra. tem que valorizar os nossos e quem está pelos nossos. Legal, top demais. É isso, cara. E Eu- parar. Com isso, a gente só diminui a nossa cultura. A gente precisa parar com isso. E eu sinto que o amazonense, eu não vou falar, não é todo mundo, porque eu tenho pessoas maravilhosas que me seguem, que compartilham o meu trabalho, que acompanham, que fazem de tudo para estar no show, que pegam chuva Legal. para me ver. E essas pessoas merecem ser valorizadas. Então, eu acho isso. Eu acho que, cara, para diminuir, eu acho que não gasta teu tempo, sabe? Usando o nome de ninguém no Twitter, seja no Twitter, no Instagram, para falar mal. Sabe? Eu acho tão de espírito de porco, espírito... Sabe? Tudo bem, ele me pegou no TPM, eu exagerei, beleza, mas... Cara, ele estava completamente errado me atacar de graça. Eu acho que tu exagerou Entendeu? entre aspas. Eu acho que você foi você, pô. Eu fui eu, Pronto, porque entre amigos eu falaria isso. Só que eu tava no Twitter, eu achava, meu Twitter tem quase 1000 seguidores só. Eu achava que não ia dar nenhuma repercussão. Mas, se ele quiser bater um papo depois, essa pessoa, eu vou dar beijo, vou dar abraço e fazer ele. E, Márcio, então eu vou te entender falar, ele esse tá bem aqui ponto. fora? Tô brincando. Já pensou? Não, mas é isso. Eu gosto do diálogo. Eu gosto do diálogo. Eu bateria um papo com ele depois e talvez, vendo esse podcast, ele vai entender também o meu amor pela minha cultura. E talvez ele nem quisesse me ofender, que ele quisesse tirar uma onda, mas foi desnecessário. E aí ele me pegou de TPM e pegou a merenda dele. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania de querer puxar o tapete dos outros. Eu acho que a gente tem que valorizar, fortalecer a nossa cultura. Já é tudo tão difícil. Pô, em vez de puxar o tapete dos outros, teste seu tapete, pô. Isso também, Não é não? também. Quer aproveitar a onda dos também. outros, pô. Eu acho isso. Não sei se foi você que usou, se ele usou, se alguém que me falou dessa história falou, porra, quer gozar com o pau dos outros? Fui pô? eu que falei. Foi você? Foi horrível. Porra, caralho, pô. Não é não? Foi horrível, seja. Mas, porra, não é foda? Ai, mas eu fiquei muito braba. Eu fiquei muito braba porque aí vem aquela memória de tudo de ruim que eu já passei também. Me mandaram, eu te Vivendo mostrei no meu isso. WhatsApp, né, os prints. E aí eu li aquilo ali, A Márcia Novo Eu até fingir falei sotaque, assim- eu falei, pô, mas a Márcia não é de Parintins, cara, a Márcia não é daqui. Como assim, velho? Não tô entendendo, tá ligado? Diretamente do Lemão. Mas eu acho, Porra. eu morei minha vida em Manaus e isso não tira o meu mérito também, Porra. entendeu? Então minha família, eu acho que além a questão, eu acho que não é nasceu ou não nasceu, eu acho que a questão toda é... Onde cara, você se tem uma identifica, história. onde você vive, o que você defende. Qual é a tua história? Sabe? Eu tenho muito fundamento com a minha história. Tenho muito fundamento. Minha família vem toda de lá. Tem uma tradição assim cultural de valorizar o que é da terra. Meus pais, apesar de serem funcionários públicos, eu lembro deles irem para congressos, defender, tipo, onde que ia ser a feira dos auditores fiscais, e eles faziam uma projeção assim do nome do Amazonas, compravam balinha de cupuaçu do bolso deles para levar a nossa cultura. Nossa, Márcia, Isso acabou de me lembrar uma coisa. é demais. Isso é demais. Se eu não levar a balinha de cupuaçu pra minha mãe no Dia das Mães, vai ter uma guerra mundial. Acho que vai ser a primeira coisa que Vai, eu vou né? fazer saindo daqui. Vai, né? Vai. E é isso, eu acho que a gente tem que valorizar os nossos, fortalecer o Amazonas, fortalecer a nossa cultura, nos fortalecer, pô, é todo mundo irmão, sabe? Eu acho que a gente tem que fortalecer pessoas como você. Porra, eu, às Que vezes, tá às ali. vezes eu acho... Eu fico chateado às vezes, sabe? Eu crio um podcast, eu foco em realmente divulgar a cultura daqui. Eu estou aqui, eu sou muito grato, eu fui muito bem recebido por aqui. Não penso em sair de Manaus, sendo bem sincero. O meu sogro veio para Manaus nos anos 2000, aqui ficou, criou família. Conheci minha esposa aqui, morei no Brasil todo, voltei e aqui estou. Tenho um podcast, eu quero ressaltar a cultura do Amazonas. É o local que eu mais me sinto... Bem, muita gente de outros estados vão ficar chateados comigo por já ter morado em outros estados, mas eu vou falar uma realidade. Que eu mais me sinto abraçado e integrante. E mesmo eu tendo nascido em João Pessoa, nunca morado lá, tendo morado no Brasil inteiro,
Meus pais hoje moram em Curitiba. Eu me identifico... Não vou falar... eu me identifico porque eu tô conhecendo muito. Mas eu me sinto acolhido. Sabe? Uma pessoa que morou no Brasil inteiro, que nunca se identificou com nada por... Sabe? Ficava 2 anos, mudava e mudava e mudava. E aqui eu tô sentindo um acolhimento muito bom, sabe? Tô me sentindo... Cara, você é como a gente, tudo mais. E eu me sinto, às vezes, até na obrigação de retribuir. Pô, eu tô sendo acolhido, eu tenho um programa, eu tenho uma voz, eu tenho um canal de comunicação. Eu vou dar o máximo de amplitude, o máximo de divulgação pra essa cultura que tá me fazendo tão bem. E tem gente que fala, caralho, nada a ver, tu não tem lugar de fala, tu não é amazonense. Cara, sim, eu não nasci aqui, mas eu gosto daqui, pô, e aí? Não, eu acho isso uma grande besteira, eu Né? vou te falar. Eu acho uma grande besteira. Eu acho que a gente é muito maior que isso, sabe? Eu acho até que a gente, às vezes, se afeta com coisas que são muito pequenas. Eu me afetava antes. Hoje eu É importante ignoro até, ligar sabia? É importante ligar. A gente precisa... Olha, eu acho que a Rita Lee, que faleceu esses dias, ela falava muito sobre isso. Ela era a nossa padroeira da liberdade. Eu acho que a gente tem que ser os nossos padroeiros da liberdade. Ela ensinou muito sobre isso. E eu acho que é isso. A gente tem que ser livre. A gente tem que entender quais são as bandeiras que a gente acredita. Por que eu defendo os indígenas? Porque eu me identifico com isso. Eu não quero ser uma indígena e falar lá, pegar meu rani. Porque até isso a galera tá fazendo. Tá já distorcendo tudo. Eu posso contribuir numa causa que eu acredito. Se eu acredito na causa ambiental, se eu procuro produzir menos resíduo. Por que eu, como cantora, eu não posso fazer isso? Cara, eu acho que é isso. A gente precisa ser mais unido. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Eu também acho. Eu acho que a gente tem que ser unido e a gente... Vou te falar uma coisa. Eu acho até um pouco, Márcia, ignorante quem fala tu não pode defender tal causa porque tu não tem lugar de fala, porque tu não sentiu isso. Mas existe uma coisa chamada empatia. A gente pode ter empatia, a gente pode querer ajudar. Entende? Mesmo que eu não tenha tenha tido dificuldades, que nem você falou, talvez, do problema ambiental, dificuldades de rios poluídos, na prática, eu sei o quanto influencia e eu não vou fazer. E eu, como artista, vou pregar isso. Porque eu sei que eu tenho uma voz que chega em muita gente. Sim. Porra, Exato. qual o problema disso, pô? Não tenho lugar de fala. Exato. Mas eu quero difundir uma boa mensagem. Qual o problema? Tá ligado? Exato. E eu sinto que isso envolve a autoestima do amazonense. Tem uma música do Torrinho que eu até postei esses dias. Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool, com uma cara sardenta e olhos azuis. Nós nunca seremos isso. Por isso que a gente tem que enaltecer o que a gente é. E eu amo tanto isso, cara. E isso é a minha vida. Eu era pequenininha, eu ia pescar no limão, eu ia jogar tarrafa, com meus primos, pegar passarinho. Bora gravar um podcast de falar no limão. isso. Bora! Bora mesmo? Bora! O meu bisavô tinha uma fazenda lá, que foi lá que começou o vucu-vucu do meu pai com a minha mãe, veio parar aqui em Manaus, entendeu? Legal. E é isso. Eu acho que a gente tem que se unir, eu acho que tem que acabar com essa... querendo polemizar tudo, sabe? Isso acho que não leva ninguém a nenhum lugar. Eu acho que a gente tem que se fortalecer. Ninguém tem que focar em crescer no sucesso dos outros. Foca em... De verdade, foca em fazer bem o seu trabalho, em ser constante, em ter resiliência, em fazer o seu, entender o seu mercado, que você vai chegar longe, pô. Não precisa aproveitar o sucesso da Márcia, o meu, ou do Netão Filmes, ou de qualquer pessoa que seja, pô. Total. Faz o seu, pô. Faz o seu bem feito. E hoje a gente tá carente de pessoas que fazem o básico bem feito. Só faz o básico, pô. Hoje o mundo tá carente do básico bem feito. Total. Faz isso que tu vai se dar bem, pô. Total. Não... Exato. Pô, o cara fez esse negócio de Twitter aí, eu acho que pra crescer, ou com um recalque dele, enfim, não sei, não conheço a pessoa, mas... Porra, eu cresci no Twitter com inteligência artificial, sem falar mal de ninguém, tá ligado? Dá pra fazer de várias formas, pô. Eu acho que ele foi infeliz, ele não tinha noção e foi isso que aconteceu. Mas eu acho que tá tudo muito esclarecido, eu até me arrependo de ter sido... Mas foi um momento... Foi exatamente o que tu falou. Eu fui eu e eu não vou aceitar, sabe? Não gosto que a gente brinque com a nossa cultura. Não acho. Acho que nós somos Amazonas, nós somos muito mais fortes, Manaus, Parintins. Legal. E todo esse interior maravilhoso que a gente tem, que é muito rico.
E o festival esse ano vai quebrar tudo. Eu queria que tu, Vai. pra gente finalizar aqui, Márcio, eu queria que tu falasse aí. Pra quem nunca foi pro festival ou pra quem sempre vai pro festival, o que pode esperar esse ano? Cara, o garantido vem com os caramba. Não sei muito do Caprichoso, não, mas o que eu tive a oportunidade de saber, eu quero dizer que vai vir babado. Eu acho que a galera vai. O garantido ele tem essa coisa de voltar com os caramba. Ele ressurge das cinzas. Ele é quase como uma fênix. Então eu tô com muita fé que vai Tava ser. até falando com a Isabelle que... Isabelle, bora gravar uma parada. Ela falou, mano, tá difícil. Tá difícil, a gente não para. O áudio dela, ela falou até assim, eu não vou botar aqui porque eu não falei com ela antes, mas ela falou assim, mano, eu tô com dificuldade até pra namorar. Ela falou isso. Que Eu tá imagino. puxado. Eu imagino. Eu imagino que vai voltar com os Mas caralho, isso, né? tá todo mundo se preparando, o Garantido saiu na frente, né? Quando perdeu, já saiu produzindo um novo álbum, já saiu gravando, escolhendo música. E o Garantido tá bem adiantado nesse sentido. Então ele vem para ganhar. Então eu acho que a gente vai ver um belíssimo espetáculo, porque o Caprichoso também já tá prometendo, desde o ano passado, um belíssimo espetáculo. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver os dois bois lindos na arena, arretando e nos emocionando. E o que tu pode falar? Eu fiquei até impressionado. Até foi com a Isabelle que ela me falou isso. Perguntei, Isabelle, é verdade mesmo que a torcida conta ponto? E ela falou, E tem é. 19. E é verdade. São 21 itens que são votados. E quem é que dentro do vota? boi. São jurados. São 9 jurados que vêm de fora para jurar. Jurar é ótimo. Para julgar, né? Abre uma seletiva e aí esses jurados são meio que decididos entre os bois. E aí uma pessoa observa a torcida. Um veta o jurado do outro e no É final sério? ficam 9. É uma coisa assim, tem uma preliminar, parece que faz, eu não sei direito como é que é. Ou seja, quem vai pra torcer é pra torcer. É, pra torcer. E vale ponto. Que isso é mais legal, né? Que diferencia do carnaval, né? Porque o carnaval, a torcida, ela não conta ponto, né? Ela tá vibrando ali, conta energia, mas não conta ponto. E eu acho que é isso que traz essa rivalidade gostosa. Ah, eu acho que no Do carnaval Garantido, a do galera Caprichoso. tá lá curtindo e tal, mas tá mais na bebedeira e na pegação do que vendo mesmo. Parintins eu percebo que, cara, a galera tá lá pra ver mesmo. Eu não vou falar quem, mas a gente tá negociando aí com uma grande influenciadora, com uma história incrível, eu te falei já quem é, pra apresentar junto comigo o podcast lá. E uma das condições tem que ser no intervalo, porque durante o espetáculo ela vai estar assistindo o espetáculo. Caraca, é tão assim mesmo? O pessoal tem que estar assistindo. E realmente eu tô vendo que é mesmo, tem que assistir, tem que vibrar e tal. Então a galera tem que realmente torcer. A galera entra na arquibancada 2, 3 horas da tarde, o pessoal às vezes termina uma apresentação de um boi, a galera já tá na fila do outro dia. Que isso, que incrível. Essa é a galera. É uma coisa assim, é uma paixão louca, né? E agora eu vou ter que te fazer uma pergunta aí pra gente fechar. Só antes de eu te fazer essa pergunta, pessoal que não é inscrito no canal, que tá assistindo, se inscreva. Agora. Não é não? Diga Ó, agora. se você não se inscreveu, eu pedindo, agora a Márcia vai pedir. Agora, diga agora. Pede aí, Márcia, pra galera se inscrever. Ei, se inscreve, abastado. Se inscreve logo. Isso aí. Vamos lá, Márcia. O que a gente vai ter de boi boiola no Festival de Parintins? Ai, muito bom. Olha, eu tava em Parintins, eu cheguei depois da apresentação dos meninos. Com certeza eles estão preparando uma pavulagem, sempre é uma grande festa, o Boi Boiola. Eles já me chamam de madrinha, a gente trouxe várias vezes para Manaus. E é isso, a gente quer fortalecer, né? Trazer Eu a achei muito galera. engraçado. Quando tu foi, pode rolar a primeira vez, depois de participar do Boi Manaus. E aí, Márcia, qual que é o seu boi? Boi boiola. Boi boiola? Eu não sabia que existia esse. Calma aí. É um arraso os meninos. Eu queria muito prestigiá-los. Era o primeiro ano deles no Boi Manaus. Nunca tinham tocado. Foi muito legal. Fui eu que chamei eles para participar. Eu acho que é isso. A gente está aqui nessa vida para somar, para trocar, para abrir espaço, para falar sobre o que a gente Vai ter acredita. alguma coisa de boi boiola? Tu já sabe de alguma coisa? Rapaz, eu sei que eles fizeram agora, antes da Alvorada, o evento deles. Eu não sei se na época de junho eles vão estar com alguma coisa. Não tô sabendo, não. É, eu acho que depois Mas desse deve episódio vai ter rolar. alguma coisa. Pode rolar. Não, acho que depois desse episódio pode rolar, virou. Vai rolar. Vírgula, com certeza. Acho que é tipo isso, né? Ai, muito bom. Legal demais. Show de bola, Márcia. Brigadão. Top. Curtiu? Muito. Olha, e aguardem, viu, que Eletroboi 2 está vindo por aí. Vai vir um rolar, né? documentário que eu vou contar várias coisas novas, segredos Vai vir livro. de família, segredos da minha história.
E muita coisa legal. Não Top posso demais. falar agora. Por enquanto, Cenas dos próximos capítulos. cena dos próximos capítulos. Grave isso Legal. aí. Top demais, pessoal. Tamo junto. Não perca. Semana que vem tem mais episódio aí focado no Sebrae, mais episódios focados aqui nos melhores acontecimentos com as principais personalidades aqui de Manaus. E também tem muita coisa de boi, né? Então falou que são 47 dias, né? 47 dias pro boi. Vai ter muita coisa de boi. Não deixe de assistir de acessar o QR Code aqui ou o link na descrição. E vá pro Boi Manaus. Vai ver a Márcia lá, vai ver o Pode Rolar lá também. É isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Aê.